Queridos irmãos e irmãs que estão dedicando o seu coração e seu tempo às crianças e aos adolescentes nos vários projetos da Associação Emaús. Estou feliz por ter este meio de encontrar-vos pessoalmente, levantando uma pergunta que apareceu no Conselho Diocesano Virtual de novembro de 2021. Tratava-se de refletir para saber o que é o ano da família, ano de 2022, e a preparação do sínodo de 2023. O que este ano pode suscitar nos projetos de misericórdia da Associação Emaús? Com outras palavras, como associar os projetos de misericórdia ao ano da família? Tenho as respostas que vocês formularam durante a oficina própria aos projetos de misericórdia. Vários de vós propuseram essa sequência de verbos. Depois vamos desenvolver um pouquinho. Acolher as famílias, envolver as famílias, despertar nelas a consciência da dignidade dos filhos e filhas de Deus, que são as crianças, incluir a proposta do ano da família no plano de ação dos projetos, sem esquecer de trabalhar isso com a equipe de animadores. E vós acrescentastes suscitar, suplicar que o Espírito Santo nos revigore. Acho que devemos refletir sobre vários aspectos. Primeiro, essa associação dos pais e mães das crianças ou adolescentes beneficiados pelos nossos projetos dentro da Associação Emaús poderá ser trabalhado um pouco, sim, pelos dois casais franceses que planejam de passar alguns meses entre nós. A família de Luís e Carolina já chegará depois da saída de Luís e Carolina o casal Emeric e Cristina. Esses deverão visitar as famílias e propor reuniões de bate-papo e de evangelização para oferecer a esses pais uma possibilidade, uma porta de entrada na Associação Emaús enquanto pais e mães dos nossos projetos. Também vão acontecer encontros de famílias, provavelmente um ou dois durante o primeiro semestre de 2022. Encontros de famílias para melhorar a vida familiar, tanto dos pais como dos filhos e filhas. Os filhos e filhas sendo eles crianças, pré-adolescentes ou adolescentes. Então é claro que será preciso associar a esses encontros familiares que acontecerão por duplas de paróquia o maior número possível de famílias dos nossos projetos de misericórdia. Acho também que podemos refletir para saber como solicitar os pais homens nos que eles gostam de fazer, ajudar na realização de mutirões para se sentirem incluídos na Associação Emaús, fazendo o bem com famílias necessitadas dos nossos bairros. Acho que conseguiremos associar alguns homens pais das crianças beneficiadas pelos nossos projetos. Acho também que devemos convidar outras famílias da cidade a trabalhar no projeto conosco de várias maneiras diferenciadas
estabelecendo assim parcerias com casais da cidade. Devemos chamar casais e famílias a trabalhar nos projetos de misericórdia conosco, evidentemente, especialmente nos dias de sábado. Suscitar reuniões de pais ou de mães das crianças dos vários projetos para conversar sobre alguns problemas que eles carregam. E os casais franceses, nesse sentido, podem ajudar, mas precisarão, evidentemente, da vossa contribuição. Enfim, trabalhar com esses pais e mães a harmonia conjugal e familiar através de algumas técnicas psicológicas como a comunicação não violenta, harmoniosa, as linguagens do amor, a escuta no casal e na família. Precisaremos também associar essas famílias aos nossos questionários sobre o sínodo de maneira suave, jamais pesada, nem chata. Então, já percebem que tem muita coisa. Vou parar aqui. Penso que a coordenação da Associação Emmaus e todos os animadores, reunindo-se, possam realmente fazer entrar estes temas que vêm de vós, que vêm daquela oficina e da tentativa de resposta à pergunta: o que é o ano da família? E o ano do sínodo pode trazer a este ano de 22 em nossos projetos de misericórdia. A todos eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Um mês de janeiro é um mês de descanso, mas isso nos dá um pequeno dever de casa. Como podemos trabalhar a partir de fevereiro, quando os projetos vão reabrir? A todos eu dou a minha bênção, todos os meus melhores votos para esses períodos ricos das nossas famílias. E nos encontraremos novamente para trabalhar juntos. Obrigado, Associação Emmaus.